tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha de hoje, tá bom? Só relembrando aqui um pouquinho os conceitos, a gente viu um pouquinho na aula anterior falando sobre a tabela periódica, lembra? Como foi o processo de formação, como ela é dividida, qual foi as primeiras teorias. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do período ou da organização desses períodos na tabela, tá bom? Então aí, pessoal, alguns dados que são essenciais para vocês conhecer alguns meios de como foi organizada e por que ela foi organizada dessa maneira, tá bom? Então, bora lá. Inicialmente, a gente classifica como propriedades periódicas, tá? A gente fala da questão da periodicidade e também da aperiodicidade, viu? Então, aqui a gente tem as propriedades periódicas, que são raio atômico, que você vai visualizar a questão do tamanho, dimensão, as medidas do raio atômico. E também na questão da tabela, a direção em que esses raios eles vão tomar. Então, quando é feita a medida do raio, é essencial que se verifique a direção em que essas medidas estão sendo feitas, tá bom? Inicialmente, essa visualização aí dos raios atômicos, ela foi feita a partir da ligação covalente de alguns compostos. E aí conseguia ver a dimensão que esse raio conseguia tomar, viu? E aí temos a energia de ionização e a eletronegatividade. A energia de ionização se trata quando alguns desses elementos que na tabela estão estabilizados, ele começa a perder ou ganhar elétrons para fazer o processo de estabilidade, para seguir lá o exemplo dos gases nobres. Quando ele pega e faz esse processo de perda ou ganho de elétrons, vamos analisar aí o processo dessa energia de ionização, tá bom? Que ela também é feita e analisada a partir dos períodos aí da organização da tabela. E essa questão de eletronegatividade, ela é feita também com as moléculas apolares e polares, direção, sentido lá de como esse processo de eletronegatividade ela é feita, viu? E aí temos as propriedades físicas. Essa primeira parte aqui ele chama de propriedades periódicas, porque ela vai se tratar mais da função química, da parte química desses compostos. Quando vai para a parte física, a gente vai analisar questões do externo, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição de cada um desses compostos, ou de compostos unidos por ligação covalente ou por ligação iônica, tá bom? E aí temos o volume atômico. Como a gente começa a fazer o processo de ligação covalente ou iônica, há um aumento dessa quantidade aí, e aí essa medida vai ser feita a partir de volume, tá bom? Então, por isso que ele vai começar a fazer a questão volume atômico e densidade desses compostos unidos, tá? Então, vamos lá para o nosso a primeira parte aí de ser analisada na questão da periodicidade dessas tabelas, ou desses compostos dentro de tabelas. Aqui, pessoal, ele mostra para vocês aí a dimensão, como ele faz a medida do raio atômico. É necessário fazer o processo de ligação para se ter aí um intermédio entre um e o outro núcleo atômico, tá bom? Só verificando aqui, ó, preste atenção. Ele vai pegar aí a distância entre um e o outro devido a uma ligação covalente que é feita. Quando esse processo ocorre, eu sempre preciso recorrer às ligações covalentes, que ela vai tomar esse sentido aqui, observa, de cima para baixo, dessa direção, sempre do raio atômico. E também a eletropositividade também, ela entra nesse ponto aqui. A eletropositividade, ela é diferente da eletronegatividade em alguns pontos. É só o nome? Não. Na questão de eletropositividade, se analisa a energia emitida por esses compostos ou pela ligação que eles fazem. Nas ligações covalentes, ele vai fazer essa ligação para quê? Para que ambos os compostos se estabilizem, seguindo lá a regra do octeto. As ligações iônicas também. Só que nesse núcleo aí, ela vai começar a emitir uma energia, as ligações iônicas, tá? Que chamamos aí também de grau de ionização, que está dentro aí dos processos de eletronegatividade. Tá? Então, quando se observa, pessoal, a questão da dimensão, do distanciamento do raio atômico, a gente precisa observar isso na tabela inteira. Então, ele demonstra essas medidas aqui para vocês,
seguindo a ordem aí da tabela, tá? E outro detalhe, a maioria desses pontos ali das propriedades que eu falei para vocês, elas foram analisadas a partir de compostos que dividiam a mesma característica. Então, aqueles lá que foram classificados dentro de um grupo, que foram classificados dentro de um período lá do mesmo, eles vão ter as mesmas características e, portanto, eles vão assumir aí a questão de raio atômico, dimensão, eletronegatividade, vai ser bem parecido de um para outro. Então, se eu tenho... e outro detalhe, ela sempre vai seguir de ordem crescente, tá bom? Então, alguns pontos de ordem crescente. A gente vai sempre prestar atenção lá do primeiro, do segundo, do terceiro, lá da questão da divisão da tabela lá periódica, tá bom? Como o nome já diz. E dentro desse ponto, como ele segue aí esse meio de crescer, ou seja, da ordem crescente, você vai analisar do primeiro até o final. Quando ele pega da parte decrescente, que é a questão da aperiodicidade dessa tabela, ele vai pegar da ordem decrescente dos compostos. Então, ele vai pegar da ordem inversa, ele vai pegar lá do final da tabela até o início. Isso porque, se a gente for pegar do final da tabela, a gente vem lá os gases nobres, que eles já são estabilizados pela natureza. Então, é importante se observar esses detalhes aí na constituição de dimensão, nível de energia emitida, questão de período, como a organização da tabela foi feita a partir de elementos que tinham características semelhantes, era essencial manter essas características também quando se fosse fazer a classificação desses compostos, tá bom? Então, outro detalhe também, pessoal, que é importante abordar, ó, a eletroafinidade, ela já vai tomar uma direção diferenciada aí desse raio atômico e da eletropositividade. Ó, observa, ela já vai começar de baixo para cima e aí a dimensão, a diferença da ponta da seta. Então, aqui a eletroafinidade vai ser em relação a afinidade que os compostos vão ter de se ligar, de dividir a questão de ligação covalente, a questão da medida do raio atômico, a questão da energia emitida por eles. Então, isso tudo é avaliado no processo de eletroafinidade, tá? E outro detalhe também, pessoal, a eletronegatividade, a gente observa que quando se trata de níveis de eletronegatividade, tem uma tabela em que cada elemento ele tem o seu nível de eletronegatividade, uma energia emitida por ele, tá? A partir da dimensão da estrutura de elétrons. Então, quando isso se torna, ou seja, quando eu aproximo os elementos para fazer o processo aí de ligação iônica ou covalente, eu vou analisar também essa questão dele ser apolar ou polar, que é a questão de emitir uma eletronegatividade diferente de zero ou uma eletronegatividade igual a zero, devido aos processos de ligação, ou seja, um anula o efeito do outro, tá bom? Então, esses pontos aí, eles são classificados como propriedades químicas de uma verificação de periodicidade da tabela, tá? De uma organização de tabela. Observando as pontas das setas, o livro de vocês traz algumas imagens de como é essa divisão, tá bom? Então é importante vocês observar essas diferenças aí nos desenhos e na questão da semelhança dos elementos. Outro ponto. Quando ele vai analisar as propriedades físicas, a questão externa, ou seja, a questão do estado físico em que esses elementos vão aparecer, o ponto de fusão, o ponto de ebulição em que eles vão ter. Quando o elemento ele vai ser ligado a outro por ligação covalente ou iônica, ele divide ali características semelhantes, não é assim? Pronto. Então, quando é isso, vai formar uma molécula. Molécula formada, isso vai pertencer à substância, tá bom? Então, quando se trata de formação molecular e de classificação dentro das substâncias, a gente analisa o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é o ponto de fusão no início, em que ele vai sair do estado sólido, e o ponto de ebulição, onde ele está entrando ali no estado de gás, dependendo do composto. Então, esses dois pontos aí é necessário que seja único para a molécula formada, ou seja, um ponto de fusão para os dois compostos que estão ali unidos e um ponto de ebulição para os dois compostos que estão unidos, tá? Tanto que a gente declara esses pontos em uma tabela, tá bom?
O volume atômico e a densidade, a gente calcula a parte externa. Quando se une um composto com o outro, eles vão dividir um espaço, eles vão ter uma densidade aí, pode ser maior, e um volume bem maior, devido à união desses dois compostos, a questão da medida do raio atômico dos dois raios, intermediária ali dos dois. Então, ele tem essa questão de medidas maiores, porque você não vai estar trabalhando apenas com um composto, e sim com dois unidos para formar a molécula. Então, aqui no início, pessoal, quando ele demonstra aqui, ó, bromo, unidos por uma ligação, ele está aí mostrando para vocês que eu tenho dois núcleos, ou seja, dois raios aí para ser analisado, um raio entre os dois, tá? E eu vou analisar a questão de dimensão, de energia, o volume também, eu vou estar analisando também, e a questão da eletronegatividade de acordo com a dimensão dessa tabela. Então, pessoal, quando vocês estiverem vendo isso, é importante vocês voltar lá no capítulo 6 para estar analisando a organização da tabela, tá? Porque é interessante você sempre comparar essas classificações aqui que eu citei com a classificação inicial. Por que ele colocou o hidrogênio lá na primeira? Por que ele colocou o bromo lá na outra? Por que características que eles têm que são colocados em lugares diferentes? Isso é a classificação periódica das tabelas. E a partir daí, esses pontos que eu falei para vocês aqui, ele também foi feito a partir dessa organização, tá? Então, dá uma lidazinha aí, assiste as videoaulas que está lá na plataforma, tá bom? E faça as atividades do capítulo 7, viu? Aí eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E até a próxima aula.